Obrigada, presidente. Quero cumprimentar toda a mesa, o Felipe Barros, a Bárbara e todos aqui presentes. Sabe que eu tenho ainda saudade de um tempo não muito longe em que, quando a gente acusava a censura, ela era revertida. Eu estive numa audiência pública uma vez em que estava presente o senhor El Defensor del Pueblo da Venezuela, William Tarek Saab, e lá na audiência eu fiz vários questionamentos sobre a Smartmatic e as urnas que eram usadas na Venezuela, porque ele dizia que a Venezuela era um sistema exemplar de democracia, tanto que todas as vezes eles faziam eleição e o governo ganhava, porque era muito bom. E eu perguntei se as urnas eram, se a empresa que cuidava das urnas lá era a Smartmatic. E quando eu fui ver o vídeo da audiência pública, mais tarde, que passava na TV Senado e que ficou gravado no YouTube, eles tiraram a minha participação. Eu era uma ativista, não era parlamentar. Eles retiraram a minha participação. E foi a primeira vez que eu participei de uma entrevista no Terça Livre. Então, estamos falando de um tempo em que havia o Terça Livre. E eles me perguntaram sobre essa situação, eu denunciei no Terça Livre, e aí, no dia seguinte, eles voltaram com a audiência na íntegra. Não faz tanto tempo assim, alguns anos. Hoje, a gente está aqui denunciando censura sem parar, e ela vai só se acirrando. Perderam a modéstia na falta de vergonha, perder a modéstia no autoritarismo. Então, esse é o tempo que a gente está vivendo. Eu queria falar aqui que o Marcel Van Hatten ele fez essa denúncia dessa atitude do presidente Lira, do presidente Pacheco, que mudaram a interpretação do regimento, do Congresso, e retiraram de um partido, né, que faz parte da minoria, né, retiraram a participação, né, a sua representação na CPMI, e querem aplicar isso agora, estender para todas as comissões mistas. Bom, sob a justificativa de que eles não têm liderança. Eu quero lembrar que na legislatura passada, em todas as outras, né, a Rede, um partido nanico, tinha uma deputada, uma. E essa deputada, ela usava tempo de liderança, lembra disso, Felipe? Ela fazia orientação para si própria, ela era a única deputada, então ela se orientava, né, usava do tempo de liderança. Então, sendo partido de esquerda, todas as concessões são feitas. Quando a gente tem um partido de direita, a gente é perseguido. Infelizmente, isso acontece aqui dentro desta casa e está acontecendo no cenário político em geral. Eu queria fazer um comentário aqui, as pessoas que estão presentes e aquelas que nos assistem pelas redes. Muitas vezes, né, isso aconteceu agora, num vídeo do Marcel Van Hatten falando que ele procurou o Supremo, entrou com um mandado de segurança, buscando a reparação dessa injustiça que está sendo feita, essa ilegalidade praticada contra o Partido Novo. E aí, de repente, a gente vê pessoas que respondem assim: ah, que bacana, então agora você procurou o Supremo e tudo vai se resolver com deboche. Ou então, ah, vocês só falam, não fazem nada. Eu queria lembrar que uma das principais funções do parlamentar é falar, é parlar, é denunciar, é usar da tribuna. E aqui dizer que a oposição atualmente tem se unido de forma organizada, e eu sinto orgulho de fazer parte dessa oposição, que tem trabalhado incansavelmente, usando da tribuna, denunciando abusos, denunciando ilegalidades. Eu adoraria ser a super mulher, Mulher Maravilha, aquela que dá uma voltinha, parece, né, com uma fantasia, viu, Bárbara? E aí sai resolvendo as mazelas, ser cercada de super-homens, né? Batman e Vingadores eu estou dispensando. Mas, assim, ser cercada de super-heróis e que a gente pudesse resolver os problemas. Mas nós estamos vivendo uma ditadura e uma tirania, nós não temos meios de ação, esse é o grande problema. Nós estamos usando os meios de ação que ainda nos restam. E a palavra é uma delas, a denúncia é uma delas, procurar o judiciário, ainda que boa parte do judiciário esteja corrompido, tomado, né?
Mas a gente precisa continuar. Eu acho que desistir não é uma opção. Né? Nós temos que continuar e entender, como disse também, eu acho que o Eduardo, é uma guerra espiritual. Não é só uma guerra física nesse plano, é uma guerra espiritual. Eu tenho essa convicção. Eu nunca rezei tanto na minha vida. Eu rezo sem parar. E eu acho que a gente precisa fazer isso mesmo. E vou lembrar do nosso querido amigo Guilherme Fiuza, né, numa das últimas aparições que eu vi do Fiuza, ele disse assim: eu usei da palavra para falar tudo que eu podia, fazer todas as denúncias, mas a palavra, ela só é eficaz, ela só funciona numa democracia. No momento em que a gente não vive a democracia, a gente fala, a gente sobe na tribuna, a gente denuncia, e infelizmente o efeito não é aquele que a gente gostaria, porque numa democracia as denúncias que a gente tem feito da tribuna seriam suficientes para derrubar governos. Essa é que é a verdade. Mas nós vamos continuar lutando. E estamos juntos, porque vocês são aqueles que nos apoiam. E é por vocês que nós lutamos, porque nós estamos aqui para representá-los. Então, muito obrigado pela garra de vocês, pela força. Estamos juntos. Parabéns de novo por essa iniciativa, Gustavo. Obrigado, deputada, por nos agraciar com suas lindas palavras. Uma deputada que é um ícone para todo mundo, né, com o mínimo de bom senso aqui no nosso país, que todos nós somos fãs, como disse o delegado Caveira. Antes de passar para o vídeo enviado pela deputada Carla Zambelli, que está agora em missão na Coreia do Sul, dois recados que eu acho importante passar, que mostram